Você já sentiu aquele cansaço inexplicável? Uma digestão que não anda bem? Ou talvez um leve desconforto abdominal que você atribui apenas à idade, muitos de nós. Depois dos 60, começamos a notar pequenas mudanças no corpo. E é fácil pensar que tudo faz parte do processo natural de envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que algumas combinações de alimentos que parecem inofensivas, e até mesmo saudáveis, podem estar silenciosamente sabotando sua saúde do fígado e do intestino, sim? É verdade. Aquela colher de mel que você adiciona a certos alimentos, pensando que está fazendo bem, pode estar, na verdade, criando um peso extra para o seu corpo, especialmente para dois órgãos vitais, o fígado, que é o grande desintoxicador, e o intestino, o centro da nossa imunidade e bem-estar. Não estamos falando de grandes extravagâncias, mas de misturas comuns do dia a dia que, com o tempo, podem gerar um ciclo de inflamação e desconforto que você nem imagina. Pense comigo, seu fígado e seu intestino são como a cozinha da sua casa. Se você continua jogando lixo na pia e no fogão, uma hora a sujeira se acumula e o sistema para de funcionar direito. É exatamente isso que acontece quando insistimos em certas combinações alimentares. A boa notícia é que, com um pouco de conhecimento e algumas pequenas mudanças, podemos aliviar essa carga e permitir que nosso corpo funcione com a vitalidade que merecemos. Nesta conversa, vamos explorar 6 combinações muito comuns com mel que podem estar causando esse dano silencioso. E o mais importante, como podemos evitar isso? Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode realmente mudar a forma como você pensa sobre sua alimentação de agora em diante e terá algo que vai surpreender você. Então, vamos começar com a primeira combinação que pode não ser a melhor amiga do seu fígado e do seu intestino. Especialmente com o passar dos anos, o mel misturado com leite integral. Parece uma bebida tão reconfortante e nutritiva, não é mesmo? Muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, têm o hábito de adoçar o leite quente com mel antes de dormir, ou usam essa mistura em vitaminas e outros preparos. E sim, tanto o mel quanto o leite integral têm seus próprios benefícios. O mel é uma fonte natural de energia e tem propriedades antimicrobianas, enquanto o leite oferece cálcio e proteínas. No entanto, quando combinados, eles podem criar um desafio digestivo considerável, especialmente para nós que já passamos dos 60. Imagine só, o leite integral é rico em gordura e lactose, que é o açúcar natural do leite. Com a idade, nosso corpo tende a produzir menos lactase, a enzima responsável por quebrar a lactose. Isso significa que muitos de nós desenvolvemos uma sensibilidade ou intolerância à lactose, mesmo que leve, sem perceber, quando adicionamos o mel, que é primariamente frutose e glicose. Estamos colocando ainda mais açúcar nessa mistura. O resultado é uma bebida densa, tanto em gordura quanto em açúcares, que pode sobrecarregar seu sistema digestivo. O intestino tem que trabalhar em dobro para processar essa combinação pesada. Para o fígado, a situação não é muito diferente. Ele precisa metabolizar essa carga de açúcares e gorduras. Se o seu fígado já está um pouco mais lento ou sobrecarregado por outros fatores. Essa mistura regular pode contribuir para uma acumulação de gordura no fígado ou para um processo inflamatório silencioso. Pense na sua digestão como um motor. Você não colocaria um combustível pesado e denso em um motor que já está mostrando sinais de desgaste, certo? Com nosso corpo é a mesma coisa. O que acontece é que a frutose do mel e a lactose do leite, em conjunto com as gorduras do leite integral, exigem um esforço extra das enzimas digestivas e do fígado. Isso pode levar a sintomas como inchaço, gases,
desconforto abdominal e até mesmo uma sensação de lentidão e cansaço depois de consumir essa mistura. Muitos atribuem isso à idade, mas a causa pode ser mais específica. Uma solução simples para quem ama essa combinação é optar por leite vegetal, como leite de amêndoas ou de aveia, que são mais leves e não contêm lactose. Ou, se for consumir leite animal, prefira as opções desnatadas ou sem lactose e use o mel com moderação, talvez apenas uma vez por semana, em vez de diariamente. Ou ainda, tome o mel separadamente e o leite desnatado ou vegetal em outro momento do dia. Pequenas adaptações como essa podem fazer uma grande diferença na forma como seu corpo se sente. Agora, vamos passar para a segunda combinação, que pode estar silenciosamente prejudicando seu fígado e seu intestino mel com pães brancos e produtos de panificação industrializados. Infelizmente, esta é uma combinação clássica em muitos cafés da manhã. Brasileiros pão francês com manteiga e um fio de mel. Ou talvez torradas industrializadas. Biscoitos ou bolos prontos adoçados com mel. Parece um café da manhã gostoso, mas para o seu corpo pode ser um verdadeiro tsunami de açúcar e inflamação. Pães brancos e produtos de panificação industrializados são feitos com farinha refinada, que é um carboidrato simples. Isso significa que, uma vez que você os consome, eles são rapidamente convertidos em açúcar no seu sangue, causando um pico glicêmico. E quando você adiciona mel, que é um açúcar natural concentrado, está amplificando esse pico de açúcar de forma dramática. Seu corpo precisa de energia. Mas picos rápidos de açúcar seguido por quedas bruscas não são saudáveis, especialmente após os 60. Para o pâncreas, é um esforço extra constante para produzir insulina e tentar normalizar os níveis de açúcar no sangue. Com o tempo, essa rotina pode levar à resistência à insulina. Um passo importante no desenvolvimento de diabetes tipo 2. Mas e o fígado e o intestino nessa história? O fígado é o principal responsável por processar o excesso de açúcar no sangue. Quando há um pico de glicose e frutose, o fígado transforma esse açúcar extra em gordura, que pode se acumular no próprio órgão, levando à esteatose hepática não alcoólica, ou fígado gorduroso. Essa condição é cada vez mais comum e pode ter sérias consequências a longo prazo. Além disso, o excesso de açúcar na dieta é um prato cheio para bactérias ruins no seu intestino. Ele desequilibra a microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de patógenos e reduzindo a diversidade das bactérias benéficas. Esse desequilíbrio, conhecido como disbiose, pode levar à inflamação intestinal, problemas de absorção de nutrientes, inchaço, gases e até impactar seu humor e sua imunidade. A sensação de bem-estar começa no intestino, e quando ele está desregulado, todo o corpo sente. Então, qual é a alternativa em vez de pães brancos e industrializados? Opte por pães integrais de fermentação natural, que têm um índice glicêmico muito menor e são mais ricos em fibras, o que ajuda na digestão e na saúde intestinal. Se for usar mel, faça-o com moderação e combine-o com fontes de gorduras saudáveis e proteínas, como ovos, abacate ou oleaginosas, para equilibrar a absorção do açúcar. Imagine seu café da manhã como uma oportunidade de nutrir seu corpo, não de sobrecarregá-lo. Trocar o pão branco por aveia, iogurte natural com frutas e um toque de mel, ou uma omelete com vegetais e uma fatia de pão integral. Pode ser uma mudança simples, mas poderosa. Para a saúde do seu fígado e intestino, cuidar desses detalhes na alimentação é um verdadeiro investimento na sua vitalidade e longevidade. Continuando nossa jornada pelos alimentos que, quando combinados com mel,
podem trazer desafios para a saúde do seu fígado e intestino. Após os 60, chegamos à terceira combinação mel com frituras e alimentos muito gordurosos. Pode parecer uma mistura inusitada à primeira vista. Mas pense bem, muitas receitas de frango frito, costelinhas, ou até mesmo algumas sobremesas fritas, como bolinhos e pastéis, recebem um toque agridoce ou um glace de mel. Outras vezes, podemos comer uma fritura e logo em seguida um alimento adoçado com mel, sem perceber o impacto. E é exatamente aí que mora o perigo silencioso. Frituras, especialmente as preparadas em óleos vegetais refinados e reutilizados, são carregadas de gorduras saturadas e trans, além de compostos inflamatórios que são formados durante o processo de fritura. Essas gorduras são notoriously difíceis de digerir e sobrecarregam o sistema. O fígado é o grande processador de gorduras no nosso corpo. Ele precisa produzir bile para ajudar a emulsificar e digerir essas gorduras, quando há uma quantidade excessiva de gordura. Especialmente do tipo não saudável, o fígado trabalha intensamente, e isso pode levar a um acúmulo de gordura nas suas células, contribuindo para a esteatose hepática, ou fígado gorduroso. E após os 60, a capacidade do fígado de lidar com essa carga pode ser um pouco menor, tornando-o mais vulnerável. Agora, adicione o mel a essa equação. O mel, embora natural, é um açúcar concentrado, quando consumimos açúcares e gorduras juntos. O corpo tende a armazenar mais gordura. A combinação de uma grande quantidade de gordura com açúcares simples do mel pode causar um pico de açúcar no sangue e, em seguida, uma demanda por insulina. Esse ciclo de picos e quedas de açúcar, combinado com a dificuldade de processar as gorduras, pode exaurir o fígado e o pâncreas para o intestino. O cenário também não é bom. Alimentos fritos são geralmente pobres em fibras e podem levar à constipação e à inflamação da mucosa intestinal. O excesso de gordura e açúcar cria um ambiente propício para o crescimento de bactérias ruins, desequilibrando a microbiota e contribuindo para problemas digestivos como inchaço, gases e uma digestão lenta e dolorosa. Imagine seu fígado como um filtro complexo. Quando você joga nele uma mistura pesada de gorduras ruins e açúcares concentrados. É como tentar filtrar uma lama grossa. O filtro entope e não funciona tão bem. Para evitar esse cenário, a recomendação é simples: reduza drasticamente o consumo de frituras e alimentos muito gordurosos. Se for consumir mel, prefira combiná-lo com alimentos ricos em fibras e nutrientes, como frutas frescas, iogurte natural ou aveia, se realmente quiser um toque de doçura. Opte por métodos de cocção mais saudáveis, como assados, grelhados ou cozidos a vapor, e adicione o mel com moderação, preferencialmente após o preparo e em quantidades mínimas. Pequenas escolhas diárias como essa são a chave para proteger seu fígado e garantir um intestino feliz e saudável por muitos anos. Vamos para a quarta combinação, que pode ser traiçoeira para a sua saúde mel, com certas frutas secas. À primeira vista. Essa combinação pode parecer o epítome da alimentação saudável e natural. Afinal, tanto o mel quanto as frutas secas são produtos da natureza, ricos em energia e nutrientes. É comum vermos receitas de barrinhas energéticas caseiras, mixes de castanhas e frutas secas com mel, ou até mesmo pessoas comendo um punhado de tâmaras, figos secos ou passas, e em seguida adoçando um chá ou iogurte com mel. Mas aqui, a questão é a quantidade de açúcar, especificamente a frutose, que seu fígado precisa processar. As frutas secas, como tâmaras, figos, damascos e passas, são incrivelmente doces porque o processo de secagem remove a água.
Concentrando todos os açúcares naturais da fruta, uma pequena porção de frutas secas pode conter uma quantidade surpreendente de frutose e glicose, por exemplo. Algumas tâmaras podem ter mais de 16 gramas de açúcar por unidade, e passas podem ter cerca de 29 gramas de açúcar por um quarto de xícara. O mel, por sua vez, é composto por aproximadamente 40% de frutose e 30% de glicose. Quando você combina frutas secas com mel, está criando uma bomba de frutose e glicose que pode sobrecarregar seu fígado. Por que isso é um problema? Especialmente depois dos 60, porque o fígado é o principal órgão responsável por metabolizar a frutose, ao contrário da glicose, que pode ser usada por quase todas as células do corpo. A frutose é quase inteiramente processada pelo fígado. Quando há um excesso de frutose, o fígado trabalha horas extras para convertê-la em glicogênio ou, se os estoques estiverem cheios, em gordura. Esse processo contínuo de conversão de frutose em gordura é um dos principais fatores que contribuem para a esteatose hepática não alcoólica. O fígado gorduroso. E para nós, com a idade, o metabolismo tende a ficar um pouco mais lento, tornando o fígado ainda mais suscetível a esse acúmulo de gordura. Além do fígado, o intestino também sente o impacto. O consumo excessivo de açúcares, incluindo a frutose, pode alimentar bactérias ruins no intestino, levando à disbiose. Isso pode causar sintomas como inchaço, gases, diarreia ou constipação, e pode comprometer a barreira intestinal, contribuindo para a inflamação sistêmica. Imagine que seu fígado é como um porto que recebe mercadorias. Se ele recebe uma quantidade muito grande de um tipo específico de carga, ele fica congestionado e não consegue processar tudo de forma eficiente, acumulando o excesso. Para desfrutar dos benefícios das frutas secas e do mel, sem sobrecarregar seu corpo. A chave é a moderação e a consciência. Consuma frutas secas em pequenas porções e, se possível, combine-as com fontes de proteína e gorduras saudáveis, como castanhas e sementes, para diminuir a velocidade de absorção do açúcar e, se for usar mel, faça-o em quantidades mínimas, ou prefira consumi-lo sozinho, em outra ocasião, longe de outras fontes concentradas de açúcar, em vez de uma barrinha energética carregada de mel e frutas secas. Experimente uma maçã fresca com algumas castanhas e um toque muito leve de mel. Se desejar, priorizar frutas frescas, que contêm água e fibras que ajudam a regular a absorção de açúcar. É sempre uma excelente opção para manter seu fígado e seu intestino em harmonia. Agora que já exploramos algumas combinações que pedem um pouco mais de atenção, vamos mergulhar na quinta, que pode ser bastante problemática para seu fígado e intestino, especialmente depois dos 60 mel com sucos industrializados e refrigerantes. Esta combinação é, na verdade, um tiro no pé para a sua saúde. Mesmo que a intenção seja naturalizar uma bebida que já não é boa, algumas pessoas, na tentativa de substituir o açúcar refinado em seus refrigerantes ou sucos de caixinha, podem adicionar mel, pensando que estão fazendo uma escolha mais saudável. Mas a realidade é que essa prática pode intensificar o problema. Sucos industrializados e refrigerantes são verdadeiras bombas de açúcar. Eles são carregados com xarope de milho rico em frutose, sacarose e outros adoçantes artificiais. Esses açúcares são rapidamente absorvidos pelo corpo, causando picos de glicose no sangue e sobrecarregando o fígado. A frutose, em particular, como já conversamos, é metabolizada quase exclusivamente pelo fígado. E um consumo excessivo dessa substância é um dos maiores contribuintes para a esteatose hepática não alcoólica, ou fígado gorduroso. O fígado transforma o excesso de frutose em gordura,
que pode se acumular no próprio órgão, comprometendo suas funções e levando à inflamação crônica. E lembre-se, após os 60, nosso fígado pode ter uma capacidade reduzida de lidar com essa carga metabólica. Ao adicionar mel a essas bebidas já carregadas de açúcar, você está essencialmente adicionando mais açúcar ao açúcar, o mel. Embora natural e com alguns benefícios quando consumido puro, é composto por frutose e glicose. Assim, você está criando uma concentração de açúcares ainda maior, potencializando o impacto negativo no fígado. A carga glicêmica total aumenta exponencialmente, e o fígado precisa trabalhar ainda mais para processar essa enxurrada de açúcares para o intestino. O cenário é igualmente preocupante. O consumo regular e excessivo de açúcares, seja de sucos industrializados, refrigerantes ou mesmo do mel adicionado a eles, alimenta as bactérias ruins no intestino, causando um desequilíbrio na microbiota intestinal, conhecido como disbiose. Isso pode levar a inchaço crônico, gases, dor abdominal, constipação ou diarreia, e até mesmo contribuir para a permeabilidade intestinal, permitindo que toxinas e partículas de alimentos não digeridas passem para a corrente sanguínea, desencadeando respostas inflamatórias em todo o corpo. Imagine seu intestino como um jardim delicado. Quando você despeja um monte de açúcar nele, é como jogar veneno. As plantas boas morrem e as ervas daninhas crescem sem controle, sufocando o jardim. Seu corpo precisa de uma microbiota intestinal saudável para absorver nutrientes, produzir vitaminas e manter a imunidade. Comprometê-la com bebidas açucaradas, mesmo que adocicadas com mel, é um risco que não vale a pena correr. A melhor estratégia é eliminar completamente sucos industrializados e refrigerantes da sua dieta. Em vez disso, opte por água pura, chás de ervas sem açúcar, ou água com gás e umas rodelas de fruta fresca para sabor. Se você realmente quer um toque de doçura, use uma pequena quantidade de mel em água morna com limão, ou em um iogurte natural, sem nenhuma outra fonte de açúcar concentrada. Priorizar bebidas naturais e sem açúcar é uma das escolhas mais poderosas que você pode fazer para a saúde do seu fígado e intestino, garantindo mais energia e bem-estar em sua jornada após os 60. E, finalmente, chegamos à sexta e última combinação, que pode ser um verdadeiro agressor silencioso para seu fígado e intestino: mel, com alimentos ricos em amido processado e ultraprocessados salgados, como batata frita de pacote e biscoitos salgados industrializados. Pode parecer uma combinação estranha, mas não é incomum ver pessoas consumindo esses petiscos com algum molho agridoce que leva a mel, ou simplesmente comendo mel em outro contexto, logo após um lanche com esses alimentos. O problema aqui é a sinergia de ingredientes pouco saudáveis que se juntam para criar um impacto inflamatório e sobrecarregante para o corpo. Alimentos como batatas fritas de pacote, salgadinhos e biscoitos salgados industrializados são carregados de carboidratos refinados, óleos vegetais inflamatórios como óleo de soja, milho ou girassol, sal em excesso, aditivos químicos e conservantes. Essa combinação, por si só, já é um desafio enorme para o corpo. Os carboidratos refinados são rapidamente convertidos em açúcar no sangue. Os óleos inflamatórios aumentam a inflamação sistêmica. E o sal em excesso pode impactar a pressão arterial e a retenção de líquidos, quando você adiciona mel, que é um açúcar concentrado. A essa mistura, você está intensificando ainda mais a carga metabólica para o fígado. Essa é uma combinação triplamente prejudicial. Ele precisa lidar com o excesso de açúcar vindo do mel e dos carboidratos processados, que rapidamente se transformam em glicose. Além disso,
Ele é o principal responsável por desintoxicar o corpo das gorduras inflamatórias e dos aditivos químicos presentes nos alimentos ultraprocessados. A sobrecarga de açúcares pode levar ao acúmulo de gordura no fígado esteatose hepática. E a inflamação constante causada pelas gorduras ruins e aditivos pode comprometer a função hepática a longo prazo. É como pedir para o seu fígado ser um filtro e, ao mesmo tempo, bombardeá-lo com impurezas de todas as direções. Depois dos 60, o fígado já não tem a mesma capacidade de recuperação de antes, tornando-o mais vulnerável a esses ataques. No intestino, a situação não é diferente. Os carboidratos refinados e os açúcares alimentam as bactérias ruins, levando à disbiose. Que já mencionamos, as gorduras inflamatórias podem danificar a parede intestinal, comprometendo a sua barreira protetora e aumentando a permeabilidade intestinal, ou intestino vazado, quando o intestino fica permeável. Toxinas e partículas de alimentos não digeridas podem entrar na corrente sanguínea, desencadeando uma resposta inflamatória generalizada que afeta não só o sistema digestivo, mas também o sistema imunológico e até mesmo o cérebro. Imagine seu intestino como um muro de tijolos que protege sua casa, quando você constantemente joga lixo e produtos químicos nele. Os tijolos começam a ceder e as fendas aparecem, deixando sua casa vulnerável. A melhor maneira de proteger seu fígado e intestino é cortar, ou pelo menos reduzir drasticamente, o consumo de alimentos ultraprocessados, salgados e ricos em amido refinado. Se você gosta de um petisco, opte por opções mais saudáveis, como vegetais frescos com hummus, castanhas e sementes sem sal, ou pipoca feita em casa com pouco óleo. E se for usar mel, combine-o com alimentos integrais e naturais, como iogurte natural sem açúcar, frutas frescas ou aveia, sempre com moderação. Lembre-se, cada escolha alimentar é uma oportunidade de nutrir ou de sobrecarregar seu corpo. Optar por alimentos mais próximos da sua forma natural é um presente que você dá a si mesmo para viver uma vida mais vibrante e cheia de saúde. Depois de toda essa conversa, fica claro que a intenção de usar mel, por mais natural que seja, não anula os efeitos de outras combinações ou do excesso. Recapitulando, vimos como misturar mel com leite integral pode ser pesado para a digestão e o fígado, especialmente com a idade. Aprendemos que combiná-lo com pães brancos e produtos de panificação industrializados cria um pico de açúcar que sobrecarrega o pâncreas e o fígado. Descobrimos que adicionar mel a frituras e alimentos muito gordurosos é um desafio enorme para o fígado e a digestão. Compreendemos o perigo do excesso de frutose ao combinar mel com certas frutas secas. Vimos como sucos industrializados e refrigerantes, mesmo com mel, são bombas de açúcar que detonam a saúde do fígado e do intestino. E, por fim, entendemos que misturar mel com alimentos ricos em amido processado e ultraprocessados, salgados, cria um coquetel inflamatório que ataca esses órgãos vitais. Mas não se sinta desanimado. A boa notícia é que o conhecimento é poder. Agora que você sabe quais combinações evitar, pode fazer escolhas mais conscientes e gentis com seu corpo. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não se trata de eliminar o mel da sua vida. Ele tem seus benefícios. Mas sim de usá-lo com sabedoria, combinando-o com alimentos integrais e nutritivos e sempre com moderação. Sua vitalidade após os 60 depende muito do cuidado que você dedica ao seu fígado e ao seu intestino. Esses pilares da sua saúde. Queremos muito saber o que você achou dessas informações. Você já praticava alguma dessas combinações? Sentiu algum dos sintomas que descrevemos?
Compartilhe suas experiências e suas próprias dicas nos comentários abaixo. Sua participação enriquece nossa comunidade e ajuda outras pessoas a fazerem escolhas melhores. E se este vídeo te ajudou a enxergar sua alimentação sob uma nova perspectiva, por favor, deixe seu like. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a criar ainda mais conteúdo útil para você. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas dicas e orientações para viver sua melhor vida em qualquer idade. A vida é um presente. E cuidar do seu corpo é a melhor forma de desfrutá-la plenamente. Viva sua melhor vida em cada idade.